Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Mises Brasil. Meu nome é Cristiano Quioca. Hoje eu converso com Bruno Garchagen, podcaster do Instituto Mises Brasil. Bruno, parabéns pela 100ª edição, chegamos até aqui. Muita gente não podia nem acreditar que a gente fosse conseguir 100 edições do podcast. Chegamos e eu acho que a gente tem que começar essa entrevista falando um pouco de você, Bruno. Você contar um pouco para o público qual a sua formação. Acho que é a primeira coisa aí, você que a gente te conheceu assim, já no meio libertário, liberal, conservador, e é uma grata surpresa para todos o seu desempenho como entrevistador e hoje já consolidado. Fala para a gente um pouco de você, Bruno. Bom, Cristiano, obrigado pela apresentação e pela parabenização. Acho que o Instituto inteiro merece comemorar assim, essa 100ª edição. Foi um desafio enorme. No início, se fosse imaginar que nós teríamos aí 100 podcasts, mesmo repetindo alguns entrevistados, seria algo impensável, eu acho, no início. Até eu que comecei e tinha esse projeto e propus esse projeto ao Hélio, eu imaginava que a gente teria uma quantidade razoável de entrevistados e torcia para que isso aumentasse ao longo do primeiro ano, né? Mas aí, quase 2 anos depois, chegando à 100ª edição, é com muita felicidade que eu observo que não só foi possível, mas que continuará sendo possível fazer o programa. A respeito da sua pergunta, assim, sobre a minha formação, bom, eu me formei em Direito numa pequena faculdade de Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo, de onde eu sou, e eu já trabalhava como jornalista na época, então a minha primeira profissão é jornalismo, e depois me mudei para o Rio, depois do fim da faculdade, para continuar trabalhando como jornalista e sair do jornalismo do interior, de um estado em que, enfim, o mercado para jornalismo era muito pequeno, e me mudei para o Rio para continuar trabalhando como jornalista. Aí no Rio eu fiz uma pós-graduação em jornalismo, e aí anos depois que eu passo para a área de política, mais especificamente ciência política e relações internacionais, que é quando eu vou para Portugal para fazer o mestrado, que eu termino as investigações na Universidade de Oxford. Mas eu começo a trabalhar mesmo na difusão e defesa das ideias da liberdade em 2009 no Ordem Livre. Então é assim que começa essa história. Bruno, então, pelo que eu posso entender, você se tornou um conservador ou um liberal no decorrer dessa passagem acadêmica que você teve, ou isso já vinha anteriormente? Ou como é que você descobriu todo esse universo aí? A minha jornada intelectual, Cristiano, começa com literatura e filosofia e só depois é complementada com política e economia, né? Com leitura de obras de referência nessas áreas, né? Foi a leitura de obras do cânone da literatura universal, né? E outras que não fazem parte desse cânone, mas que são extremamente importantes, que lapidou essa cosmovisão, minha cosmovisão, que depois eu vou utilizar nos estudos de filosofia política, né? Então, aí, dessa leitura prévia, dessa formação literária que eu tive, né? Poderia citar aí, dentre os autores ingleses, John Milton, Shakespeare, Thomas More, Francis Bacon, Jonathan Swift, Laurence Sterne, Jane Austen, Charles Dickens, George Eliot, T.S. Eliot, Evelyn Waugh, George Orwell, enfim, vários escritores ingleses. Dentre os alemães, poderia citar aí Goethe e Thomas Mann. Dos austríacos, Karl Kraus, Robert Musil e Thomas Bernhard. Dos russos, Dostoiévski e Tolstói, mas mais Dostoiévski, é um autor que eu adoro. E dentre os brasileiros, deixa eu citar aí Machado de Assis, Lima Barreto, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, e aí na dramaturgia Nelson Rodrigues, monstro, dramaturgo excelente. Então foi a leitura desses autores que me ajudou a entender a importância da cultura
e de que forma essa cultura, testada e lapidada ao longo da história, criava uma tradição com suas especificidades e de que forma essas diferentes visões de mundos, de sociedades diferentes, eram resultado de uma experiência social concreta. Era de que forma essas sociedades se desenvolviam com a contribuição de seus indivíduos, né? E o meu interesse por política e economia começa no fim dos anos 90, início dos anos 2000. O primeiro livro liberal e austríaco que eu li foi Essas Lições do Ludwig von Mises, né? Foi uma sugestão de um grande amigo, Fábio Danesi Rossi, que hoje é um roteirista premiado aí, e ele me recomendou na época o Economia numa Única Lição, do Henry Hazlitt, e Essas Lições do Mises, e eu encontrei logo para comprar Essas Lições do Mises, naquela edição publicada pelo Instituto Liberal, e eu lembro muito bem que a leitura desse livro acendeu aquela chama de curiosidade intelectual por temas que na época não faziam parte do meu rol de interesse, né, como política e economia, né? E foi a partir dessa leitura que eu aí passei para outros autores que tinham umas ideias da liberdade como alicerce teórico de seus trabalhos, né? Mas na época eram leituras, não eram um estudo, eram leituras de um interessado e empolgado por aquilo que estava lendo, né? Eu só comecei mesmo a estudar seriamente filosofia política, ciência política, quando eu fui para Portugal em 2007 para fazer o mestrado, né? E aí o meu mestrado durou de 2007 a 2010, né? Sendo que em 2010 eu fui para a Inglaterra para terminar as pesquisas do mestrado, né? Num programa de intercâmbio com a Universidade Católica Portuguesa, Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, onde eu fiz o meu mestrado, e vou para Oxford para poder ficar lá aprofundando as investigações com acompanhamento de 2 tutores, né? Um que me ajudou nas pesquisas sobre utopia e utopia política, e o outro que me ajudou nas investigações da história da Rússia, história do pensamento revolucionário russo e Lenin, né? É bem interessante, porque a pergunta subsequente seria que pensadores te influenciaram, e você revela aqui que você começou muito mais com um caldo cultural muito mais abrangente para depois se especificar em alguns autores ou alguns pensadores mais voltados para a economia ou política. É, de fato, uma formação... É o que é chamada a formação clássica, né? Exatamente. É muito engraçado porque eu fui descobrindo essas coisas depois, né? Quer dizer, o meu interesse pela literatura, ele começa por conta de uma influência de um grande amigo de Cachoeiro, que salvou a cidade para mim nessa época que eu morava lá, que eu estava fazendo faculdade de Direito, especificamente nessa época. E como eu fui um leitor tardio, eu, ao contrário de alguns amigos, não comecei a ler cedo. Eu tenho muita inveja de alguns amigos e colegas que começaram a ler aos 11, até mais cedo, aos 13, 15. Eu comecei a ler de forma cotidiana e rotineira e me aplicar nisso a partir dos 20 anos de idade. E quando você começa muito tarde, há um problema porque você se depara com um mundo extraordinário e maravilhoso e você vê que você tem pouco tempo para cumprir aquele ritmo de leitura que você quer, enfim, não por uma razão específica utilitária para fazer alguma coisa, mas porque você quer conhecer aqueles autores que se abriram para você em um determinado momento. Então eu tinha que me dedicar muito mais do que alguns colegas e amigos da época que tinham lido mais cedo, né? Dispara uma ansiedade, né? Exatamente, Cristiano. Mas, Bruno, então você volta ao Brasil depois de Oxford, e aí você além do seu blog, você decide que vai militar de fato pela causa e vai lutar por isso. E você tem atuado de forma contundente no seu blog e proferindo palestras Brasil afora, e está para lançar um livro. Fala um pouco de tudo isso aí para a gente
poder entender como é que é essa sua luta, claro, além do podcast, que hoje já é sucesso, todo mundo conhece. Certo. Bom, mas esse trabalho ele começa até antes de eu voltar para cá, porque eu começo a trabalhar com o Ordem Livre, eu ainda estava em Portugal. E eu ainda cumpro boa parte não, mas a parte inicial do meu trabalho ainda em Portugal, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil em 2010, eu já estava trabalhando na defesa e divulgação das ideias da liberdade. No que se refere às palestras, assim, isso começa em 2009 com Liberdade na Estrada. E, na época eu estava na Ordem Livre e o Instituto Mises Brasil era um grande parceiro e ajudou muito, né, nessas palestras, a organizar algumas, inclusive, e membros do Instituto fazendo parte como palestrantes. Então, isso começa nessa época, em 2009. E o livro, Bruno? A gente fica muito curioso e também numa expectativa aí para saber o que você tem nas mãos aí para apresentar, que a gente acredita que logo mais. Bom, Cristiano, são 2 livros. Eu recentemente assinei contrato com a editora Record, a convite do editor Carlos Andreasa, para escrever um livro, mas por enquanto eu não posso revelar nem o tema nem o título, né? O que eu posso dizer é que eu já comecei a pesquisar e começo a escrevê-lo agora em dezembro. E eu acredito, Cristiano, que pelo assunto e abordagem que eu escolhi, o livro interessará certamente os defensores e amigos das ideias da liberdade, incluindo, obviamente, os leitores do site do Instituto Mises Brasil e os ouvintes deste podcast. O segundo livro está em processo de revisão e eu acredito que será publicado antes. É um livro sobre utopias políticas, que é uma versão revisada, ligeiramente revisada, mas com pontos muito importantes, da minha tese de mestrado, que é sobre utopia política, e eu faço na segunda parte. A primeira parte é uma discussão teórica sobre o que é utopia na sua dimensão política e de que forma que as ideias revolucionárias se agregam a essa ideia política, que eu chamo de utopia política revolucionária. E a segunda parte do trabalho é uma tentativa de aplicar esse instrumental teórico nos exemplos do Lenin na Rússia e do Hitler na Alemanha. Então, eu saio dessa discussão entre direita e esquerda, que comumente, de forma equivocada, costuma-se enquadrar o nazismo alemão e o comunismo russo, especificamente no pensamento do Lenin, e aí eu os enquadro, Lenin e Hitler, os dois sendo membros de uma mesma família política, que eu chamo de utopia política revolucionária. Bruno, então vamos aproveitar esse gancho aí, e como os libertários ou até os anarcocapitalistas são muito sempre colocados contra a parede por serem utópicos, eu queria saber de você, Bruno. Você considera o livre mercado de leis uma utopia? Olha, sobre livre mercado de leis ou sociedade de leis privadas e a questão da utopia, primeiro é preciso definir o que é utopia, né? Se nós estamos falando da utopia, do conceito que nós encontramos no dicionário, se estamos falando de uma utopia política, ou se estamos falando daquilo que eu investiguei e chamo de utopia revolucionária, que também é uma utopia política, né? Então, primeira coisa que eu acho é definir o que é utopia, né? Se nós pegarmos a definição no dicionário e aí entendermos a utopia como sendo um lugar ou estado ideal de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos, né? Ou uma descrição imaginária de uma sociedade ideal, né, fundamentada em leis justas, instituições políticas e econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade, ou o que é mais comum, né, imaginar a utopia ou acusar alguém de ser utópico, considerando a utopia como sendo um projeto de natureza irrealizável, seria uma fantasia. Geralmente é esse conceito de utopia que normalmente a gente vê que as pessoas utilizam para acusar alguém de ser utópico. Então vamos considerar esse conceito aí de utopia, que sendo utopia um projeto de natureza irrealizável ou uma fantasia, né?
Mas antes de responder a sua pergunta, Cristiano, eu considero mais adequado para uma discussão teórica partirmos de dois problemas. O primeiro, o anarcocapitalismo é uma ideologia, um projeto de política pública ou uma perspectiva teórica para analisar os fenômenos sociais, políticos e econômicos, né? Respondida essa pergunta, podemos partir então para o segundo problema. Uma sociedade de leis privadas é exequível? Se exequível, poderia ser desenvolvida nas condições e contingências atuais? Né? A resposta à segunda pergunta, né, se seria exequível nas condições e contingências atuais, a meu ver seria negativa, né? Uma sociedade de leis privadas não seria exequível atualmente, né, no momento presente, porque exige uma mudança cultural que resulte na compreensão da sociedade, da nossa sociedade, de que uma sociedade de leis privadas seria melhor ou mais adequada do que o modelo político atual. Eu acho que uma das grandes dificuldades, do ponto de vista cultural, seria persuadir as pessoas sobre uma sociedade de leis privadas, porque se trata de uma ideia desconfortável, porque essa ideia exige um grau de dever e responsabilidade, de controle sobre a própria vida, muito maior do que nós temos hoje, né? E eu acho difícil imaginar num país como o nosso, construído e desenvolvido historicamente numa relação de dependência, servidão e privilégios do indivíduo para com o governo, persuadir as pessoas que uma sociedade onde as pessoas estariam livres, mas essa liberdade implicasse num alto grau de dever e responsabilidade, convencer essa sociedade acostumada com o governo ditando o que deve ou não ser feito e distribuindo promessas e benesses e privilégios, e sempre mantendo uma promessa de que vai resolver determinados problemas, e essa promessa acaba se transformando num dos instrumentos dessa dependência, acho difícil que se consiga fazer isso hoje, né? Mas essa impossibilidade presente que eu mencionei demonstraria por si mesma o caráter utópico da sociedade de leis privadas, que foi a sua pergunta inicial. A resposta só seria positiva se você relativizar o aspecto temporal para o curto prazo, mas aí você alteraria a própria concepção de utopia. Porque sem ter certeza sobre a possibilidade ou impossibilidade de algo, a própria acusação de utopia seria em si mesma uma hipótese desancorada da realidade, a não ser que se parta de uma afirmação inicial arbitrária de que o ser humano, e o brasileiro em particular, não conseguiria viver numa sociedade de leis privadas. Mas utilizar tal afirmação como ponto inicial é também um exercício de imaginação que só teria algum valor como especulação teórica e confinada dentro dessa especulação teórica. Eu acho que muito ruído que existe em discussões sobre anarcocapitalismo tem origem ou numa ausência de conhecimento ou de entendimento sobre a sua definição teórica, ou das conclusões que se tenta extrair a partir desta ausência de conhecimento ou de entendimento. E a maior parte da confusão entre teoria e viabilidade ou inviabilidade prática advém de uma expectativa de mudança que desloca o debate para uma discussão sobre política pública. E isso não acontece somente com o anarcocapitalismo, mas também com o liberalismo clássico e a sua defesa de Estado mínimo. Sobre liberalismo clássico, em 2012 eu escrevi um artigo chamado Liberalismo no Poder, Possibilidade ou Utopia?, no qual eu afirmo que o liberalismo não nasceu para ser uma ideologia ou uma filosofia de governo e de Estado, mas para ser tanto uma filosofia sobre o governo e sobre o Estado, quanto das relações entre os indivíduos dentro da sociedade e dos indivíduos com as diversas esferas de poder. Obviamente, se pode fundamentar atos políticos em princípios liberais e adotar instrumentos que podem ser qualificados como liberais, como revogação de leis interventoras, privatizações, etc., mas que estão longe de, por si só, permitir a classificação de um governo como sendo um governo liberal. Nesse sentido, eu repito aqui as palavras do meu amigo Rui Albuquerque, que num texto também por ordem livre, assim como esse
esse texto meu que eu citei, foi publicado no Ordem Livre, ele afirma nesse texto que o liberalismo não serve para programa de governo, porque um programa de governo, qualquer que seja, é sempre intrusivo da liberdade individual, se esta liberdade individual for entendida como a capacidade de se tomarem decisões sem a intermediação do governo. E, sob o ponto de vista meramente teórico e especulativo, eu presumo que faça mais sentido imaginar a viabilidade de uma sociedade de leis privadas que não exige a limitação de um poder político, que tende sempre à expansão em vez da retração, do que a do Estado mínimo, que será uma eterna batalha contra os moinhos de vento, para usar aí a imagem célebre do livro Dom Quixote, pela própria natureza do poder e do seu desenvolvimento estrutural, como mostrou de forma brilhante Bertrand de Jouvenel em seu livro O Poder, História Natural de seu Crescimento. Considerando esses aspectos, se afirma que o florescimento de uma sociedade de leis privadas é uma ideia utópica, teremos também que considerar o Estado mínimo como uma utopia, mas, como eu já disse, seria alterar o conceito de utopia. E eu não estou discutindo aqui o que será melhor ou mais adequado sob os pontos de vista social, político e econômico. Talvez uma sociedade de leis privadas fizesse ruir elementos culturais importantes para a vida em sociedade e que são preservados pela existência de um poder político e de suas instituições, seja Estado, governo ou qualquer outro tipo de poder. Ou ocorresse justamente o contrário, descobríssemos que a existência desse poder político e de suas instituições foi sempre um elemento limitador ou castrador do florescimento dessas virtudes culturais. Bruno, agora foi recém-lançada a revista acadêmica do Instituto Mises Brasil, que é um projeto que você faz parte junto com o Alex Catarino, o Biratã Iório. Como é que você tem uma experiência acadêmica grande, inclusive no exterior, como é que você vê a penetração das ideias da escola austríaca ou do libertarianismo filosófico na academia? Como é que você enxerga todo esse ambiente e a aceitação desse tipo de ideia? Certo. Primeiro eu preciso dizer que o meu conhecimento sobre a Universidade Brasileira advém da minha graduação em Direito, uma pós-graduação e as palestras e contatos com alunos e professores de 2009 para cá, incluindo as entrevistas que eu realizei neste podcast. E só a partir do próximo ano é que começará a minha experiência como docente de uma faculdade de Direito, né? Porque o meu mestrado, como eu falei, eu fiz na Universidade Católica Portuguesa e a parte final na Universidade de Oxford. Dito isto, Cristiano, eu acredito que o momento está extremamente favorável para, num caso, inserirmos as ideias da liberdade e, em outros casos, aumentarmos o estudo e o debate nas universidades, como nos exemplos já apresentados no podcast de entrevistas que eu fiz, da Universidade de Santa Maria, da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Estadual de Maringá, onde já existem professores e alunos trabalhando academicamente a escola austríaca. De 2009 até agora, o crescimento do interesse da participação direta de pessoas na divulgação das ideias da liberdade foi extraordinário. E grupos como os que eu citei agora fizeram a diferença ao abandonar um discurso muito comum e pessimista e adotar um plano de ação com objetivos definidos e cujos resultados estão sendo colhidos agora em 2013. Isso mostra que, apesar das dificuldades e de certa dominação ideológica nos departamentos universitários, e essa certa dominação a que me refiro pode ser maior ou menor, apesar disso, ainda há caminhos para se abrir espaço. Basta trabalhar de forma criativa e inteligente e não se deixar bater com os eventuais percalços. Assim sendo, a revista Mises, a revista acadêmica Mises, ela foi lançada num momento extremamente adequado e importante para os estudos da escola austríaca no Brasil. Quer dizer, a partir de agora, a partir do lançamento da revista Mises, os estudiosos da teoria austríaca têm uma publicação acadêmica de alto nível, editada de forma bastante cuidadosa e profissional pelo Alex Catarino e pelo professor Biratã, como fonte de consulta e também como espaço para publicar os seus trabalhos, né? A revista Mises, ela insere a escola austríaca na academia brasileira num patamar elevado e qualificado que não havia antes. É de fato impensável, né?
Quando a gente se lembra um pouco daquele começo ali, a aridez era completa, né? Exatamente, você viu isso, você participou não só dos eventos que o Ordem Livre realizou na época com Liberdade na Estrada, mas o próprio Instituto Mises Brasil realizou eventos em algumas universidades e começou a realizar as conferências de escola austríaca, né? Então, pelas conferências, você consegue ter a dimensão naquelas pessoas interessadas em estudar a escola austríaca, né? E com relação à revista, como eu falei, ela vem no momento exato, porque hoje você já tem um grupo de pessoas que podem produzir artigos acadêmicos com qualidade para poder atender a necessidade da própria revista de publicar autores nacionais. Quer dizer, isso é fantástico. Quer dizer, quando você tem um ano de 2013, que eu acho que é um ano fundamental para os estudiosos da escola austríaca, né? Não só por aquilo que aconteceu ao longo do ano, de eventos dentro das universidades, né? E você tem o ano fechando de forma a se celebrar enormemente com o lançamento da revista acadêmica Mises. Marco, eu quando sempre tocam nesse assunto, do momento que as ideias chegaram, eu costumo dizer que tarde demais para evitar a hecatombe, mas na hora certa para plantar a semente da reconstrução. Como eu tenho acompanhado o crescimento disso desde 2009, eu vejo que isso está crescendo. Mas, obviamente, que eu tenho que enquadrar todo esse crescimento dentro de um universo maior, que é o país, né? Quer dizer, os desafios são muito grandes, mas os desafios e as ameaças à liberdade que nós temos hoje em dia, não só por uma determinada configuração cultural que foi criada desde a colonização do Brasil, que tudo sempre pendeu para ver o Estado e o governo de uma forma benevolente, digamos assim, ou esperar muito mais do que se deveria, ou se esperar coisas que não se deveria. E aí nós termos hoje um grupo que cresce, que embora seja minoritário, dado o conjunto maior, mas que é um conjunto que não havia em 2009, você acompanha esse crescimento, é um elemento a se considerar de forma positiva, e as constantes e regulares ameaças que vêm acontecendo nos últimos anos por parte do governo federal e reproduzida nos seus governos estaduais e municipais, também criou uma janela de oportunidade interessante, porque pessoas que viam o governo de uma forma mais benevolente, com esses ataques à liberdade, seja mediante tributos ou outros quaisquer, passaram também a ter uma sensibilidade maior para quando ouvir ideias diferentes daquela que sempre defende a intervenção do Estado, pudessem olhar as ideias da liberdade de uma forma diferente, de uma forma mais simpática, né? A fé no Deus-Estado ficou arranhada. Eu acho que sim, Quer dizer, essas manifestações que houve aí recentemente, embora ali muito bem coordenada por uma certa ideologia que queria orientar aquilo de forma politicamente para poder atacar os adversários nos estados onde aquilo aconteceu de forma mais evidente, mas houve uma parte da população que tentou se juntar ali porque achou que aquilo inicialmente era um movimento legítimo, né? Mesmo enganada, essa parte da população foi para as ruas para demonstrar que estava insatisfeita, né? Embora a defesa ou a manifestação tenha se dado de forma equivocada, quer dizer, achar que os problemas podem ser resolvidos por mais Estado, mas o fato dessa insatisfação ter se tornado pública, eu acho que foi uma oportunidade que se criou para que os defensores da liberdade pudessem até adequar o seu discurso e verificar determinadas insatisfações que não estavam sendo atendidas através de textos ou de defesa pública de determinadas concepções, né? E eu acho que isso foi um elemento importante. Bruno, agora vamos falar um pouco do podcast, do programa, ou dos 100 programas em si. Você falou no começo da entrevista que a gente tinha dificuldade, temia a dificuldade de encontrar
material humano para ser entrevistado, e que você também tinha essa mesma visão, esse mesmo temor, e foi vencendo isso daí, e foi encontrando, e é otimista para as próximas 100 e as próximas tantas que vierem. Como é que é essa sua busca por gente que tem feito coisa pelo Brasil todo? Como é que você seleciona os entrevistados? Como é que é esse trabalho? Conta um pouco aí para a gente poder entender mais ou menos, porque até eu que estou às vezes dentro, pode surgir alguma coisa, outra coisa, a gente fica às vezes perdido, fala, poxa, e agora quem vem, agora quem não vem? Conta pra gente como é que é isso. Graças ao bom Deus, hoje está muito mais fácil do que naquele início, né? No início, eu fiz uma lista daquelas pessoas que a gente já conhecia, não só as pessoas que... Aquela nossa Kombi, né? Aquela nossa Kombi, né? Pessoas que fazem parte do Instituto Miss Brasil, pessoas que tinham participado dos eventos organizados pelo próprio Instituto Miss Brasil, e eu sempre pedia para as pessoas que eu conhecia e para as pessoas que tinham sido entrevistadas que me dessem sugestões de outras pessoas que elas achavam que poderiam contribuir de alguma forma com alguma informação, com algum estudo, enfim, que desse alguma contribuição para o podcast. Eu tinha feito uma lista. Antes de fazer a lista, eu achava que havia menos pessoas que eu poderia entrevistar. Depois que eu fiz a lista, eu fiquei um pouco mais animado, né? E a partir das entrevistas que foram publicadas, outras pessoas puderam ser adicionadas a essa lista, né? E conforme o programa ia se desenvolvendo e conforme o trabalho foi sendo realizado dentro das universidades, que foi o tópico anterior da nossa conversa, e aí isso foi ficando mais fácil. O universo foi se abrindo, né? Foi se abrindo e foi ficando mais rico também, né? Porque a atuação desses estudantes, dos professores dentro das universidades, criaram vários ganchos para as entrevistas, né? E aí essa experiência que eu tive como jornalista de 2006 a final de 2008, ela foi fundamental para realizar esse trabalho, porque eu usei o mesmo faro, digamos assim, de jornalista que eu lapidei ao longo daqueles anos para poder identificar o que era importante e o que não era para o podcast, né? Claro. Então, claro, eu tenho... não basta fazer uma lista de pessoas que estejam de alguma forma vinculadas às ideias da liberdade, mas é preciso que essas pessoas tenham algo a dizer, né? Claro, às vezes eu entrevisto algumas pessoas que a entrevista não rende tanto quanto eu gostaria, né? Eu me esforço ao máximo para ter perguntas interessantes. E foi bom você fazer essa pergunta que tem uma coisa importante para dizer sobre qual é a finalidade do podcast. Uhum. Eu, desde o início, tentei me preocupar em montar um programa de entrevista que fosse, ao mesmo tempo, pedagógico e que tivesse uma forma de abordar os assuntos que pudesse atender não só aquele ouvinte que já conhecia o assunto que estava sendo tratado, mas que também servisse para aquela pessoa que ouvisse o podcast pela primeira vez e desconhecesse completamente o que estava sendo tratado. Entendi. Então, essa característica pedagógica é o que eu sempre tentei ter no programa. E às vezes, até hoje, eu faço perguntas para alguns entrevistados, perguntas muito básicas, porque eu sempre estou pensando naquele ouvinte que vai pela primeira vez fazer uma pesquisa no Google e, pelo cruzamento de informações, chegar no site do Instituto Miss Brasil ou chegar no YouTube, nos podcasts. E essa pessoa não pode não ser atendida. Essa pessoa tem que ouvir a entrevista. E essa formação como jornalista me ajudou para que a entrevista tenha um equilíbrio mais ou menos exato, para que seja uma entrevista útil para aquela pessoa que já tenha uma leitura prévia e desperte de alguma forma o interesse daquela pessoa que nunca leu absolutamente nada, mas que seja seduzida por aquela entrevista para a leitura dos autores austríacos que estão ali na galeria, na biblioteca do site. Não seja grego para ela e ela possa e estimule também, né? Exatamente. Sem dúvida. Eu posso te adiantar que para esse propósito você tem alcançado brilhantemente. Sempre quando me indagam, poxa, mas você é libertário e católico,
Eu geralmente recomendo as entrevistas do Daniel Marque ou do Joel Pinheiro. Quando alguém quer falar alguma coisa de Chile, eu falo, poxa, escuta o podcast que o Eric deu pro Bruno. Eu sempre vou aos podcasts para indicar para os iniciantes que tem gente falando sobre isso, como é que tem gente vendo isso. E eles se prestam totalmente até esse serviço introdutório e não só introdutório, como gente já avançada também faz essa pesquisa e geralmente sai satisfeita com o que a gente apresenta aí, com o que você tem conseguido nos podcasts. Poxa, com a Mariana Abreu, como é que ela desenvolveu esse trabalho? Poxa, você vê o que a Cibele fez, o que o pessoal do Ceará está fazendo. Então, eu acho que os podcasts, eles são, acima de tudo, educacionais. Nisso, você pode ficar tranquilo, você tem atingido aí o objetivo. Bom, que bom. Sem dúvida nenhuma. Obrigado pelo feedback. Bruno, são 100 podcasts aí. Eu acho que poxa, a gente teve podcasts com pessoas ilustres, com estrelas, com gente que está dando ibope aí sem parar. Teve podcast com gente técnica nas suas áreas, com gente que conhece muito do que estava falando. Cita um pouco dos momentos marcantes aí, que você pode relembrar alguma coisa aí nessas 100 entrevistas aí, já dadas nessas 99, né? Entrevistas que você fez por aí. O que você pode lembrar pra gente aí de momento marcante? Eu destacaria, Cristiano, 3 como elementos marcantes desses 99 podcasts. Primeiro, a oportunidade de poder apresentar aos liberais, libertários e austríacos brasileiros quem são os liberais, libertários e austríacos brasileiros que estão realizando algo de relevante e que isso sirva de estímulo. Segundo elemento, a oportunidade de restabelecer, mesmo que de forma modestíssima, o intercâmbio intelectual entre Brasil e Portugal através da escola austríaca. E terceiro elemento marcante, apresentar pela primeira vez a muitos ouvintes brasileiros um libertário que, em termos linguísticos, representa a origem do nosso idioma e poder compartilhar a história de um defensor das ideias da liberdade na Galícia, a partir do podcast com o Carlos Basques Padim. Você tem essa ponte com Portugal aí, até talvez por ter estudado lá. E como é que é a repercussão lá? Como é que é a audiência disso tudo lá? Como é que você sente a receptividade do podcast com os portugueses? Mas assim, claro que o meu universo se limita às redes sociais, né? E às pessoas que eu conheço. Mas eu fico sempre muito feliz e muitas vezes até surpreso quando eu recebo um e-mail ou uma mensagem pelo Facebook de algum português que eu nunca tive contato e diz que o programa é bastante ouvido pelos liberais, libertários ou estudiosos da escola austríaca em Portugal, né? Quer dizer, não é um feedback de alguém que eu conheço, é um feedback de alguém que eu desconheço completamente. Diz, olha, eu ouço o programa, vários amigos ouvem e o programa é importante. O próprio fato de haver um Instituto Mises Portugal, que tem uma parceria com o Instituto Mises Brasil desde o início, desde a sua formação, né? Eu já entrevistei representantes do Instituto Mises Portugal para o podcast e eles dão esse feedback também, né? De que o programa é ouvido lá. E agora o programa também passou pela divulgação do Carlos Basques Padim na Galícia, ele passa também a ser ouvido pelos libertários ou estudiosos da escola austríaca galegos também. E é isso, assim. Agora, a minha relação com Portugal foi pelo fato mesmo de eu estudar lá e tive o privilégio de ser aluno no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa de 2 professores que eu tenho a maior admiração e respeito intelectual, que os 2 professores, José Manuel Moreira e o André Azevedo Alves. Expandindo fronteiras, né? Exatamente. É isso aí. Acerca das celebridades que você perguntou e eu acabei não respondendo, os 3 nomes mais conhecidos que eu entrevistei e que concederam ótimas entrevistas foram o Lobão, o Danilo Gentili e o Olavo de Carvalho, né? No caso do Gentili e do Lobão, acho que foi importante para o podcast mostrar aos ouvintes o que pensam essas 2 personalidades culturais sobre a política brasileira, sobre o atual governo e sobre outros temas. E também mostrar para os fãs, os respectivos fãs dos 2, uma perspectiva que provavelmente esses fãs desconheciam, né?
E para eles, para o Gentili e para o Lobão, e aqui é apenas uma especulação, pode ter sido igualmente bom ver que há muitos amigos e defensores da liberdade que compartilham com eles algumas ideias e valores. Como eu considero a mudança cultural uma condição sine qua non para uma mudança política efetiva e duradoura, é muito importante termos do nosso lado, dos defensores e amigos da liberdade, representantes desse universo cultural. Sem dúvida são dois das personalidades públicas aí mais antenadas para o que está acontecendo, né? Eles fizeram um barulho grande. Inevitável que eles caíssem no Instituto Mises e no podcast do Bruno, sem dúvida. No caso do professor Olavo de Carvalho, que tem um público enorme e crescente, e que é atualmente best-seller com o ótimo livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, desde o início do podcast havia pedidos para que ele fosse entrevistado e eu queria fazer perguntas sobre a concepção do Olavo, a concepção de liberdade do Olavo, e que ele discorresse sobre temas correlatos. E eu acho que o saldo foi muito bom, acho que resultou numa excelente entrevista. Você pode citar para a gente, assim, uma entrevista que você tenha considerado a mais polêmica? Você citou o Olavo agora, sempre tem aquela dicotomia conservador-libertário. O que você pode chamar de entrevista mais polêmica que a gente que teve aí nesses 99 aí, Bruno? Olha, eu acho que as três mais polêmicas até agora foram a do Gentili, do Lobão e do Olavo por razões diferentes. A do Gentili e do Lobão, pelo fato de serem pessoas do meio artístico ou do ambiente cultural brasileiro, aí no caso da música, no caso da televisão e da comédia, né? Então você tem um grupo dos militantes de esquerda que fazem de forma muito eficiente esse aparelhamento também das redes sociais, né? Então reagiram e continuam reagindo, né? Se você for lá no canal do YouTube do podcast, nas entrevistas do Gentili e do Lobão, a quantidade de gente que foi para lá para falar mal dos dois, né? Obviamente sem refutar nada do que foi dito na entrevista, e até no Facebook isso também aconteceu. É muito grande. Então a polêmica se deu menos por aquilo que foi dito, mas mais por quem disse. No caso do Olavo de Carvalho, acho que a polêmica se deu muito mais pelo fato do Olavo de Carvalho ser quem é e pelas coisas que ele já disse anteriormente, que muitos libertários discordam ou odeiam, enfim, tem a sua posição prévia. Eu acho que a entrevista criou polêmica pela imagem do Olavo de Carvalho. Pela imagem, até por certa facção de seguidores de ambos os lados aí, né? Ah, sim, aí... Algum entrevistado já te deixou em algum momento de dificuldade, embaraçoso? Você pode lembrar alguma coisa assim, ou por enquanto foi tudo uma tranquilidade só? Não. O máximo que aconteceu foram entrevistas que eu achei que fosse render mais do que efetivamente renderam. Mas assim, não se criou nenhuma situação embaraçosa até agora. Eu acho que pelo fato da forma como as perguntas são feitas, né? E eu sempre tento fazer as perguntas para que o entrevistado tenha a máxima liberdade de poder ousar intelectualmente. E eu tento sempre fazer o podcast com que o podcast seja menos uma entrevista formal, mais um bate-papo, né? Claro, um bate-papo sério, rigoroso, mas eu sempre tento fazer com que seja uma conversa e que a pessoa não fique tão presa na hora de falar, e que aquilo, de certa forma, limite aquilo que o entrevistado tem de melhor. Então, a forma de conduzir a conversa, eu acho que é uma receita que também foi desenvolvida ao longo aí desses 99 podcasts, que permite que o entrevistado esteja à vontade, digamos assim. Talvez seja aí a fórmula de sucesso até agora, né? Deus te ouça. Bruno, eu acho que uma pergunta que eu gosto de fazer, assim, até para instigar um pouco da imaginação, você, grande conhecedor de história aí, você pode citar alguma personalidade viva ou mesmo que já tenha morrido, que você gostaria de entrevistar?
Assim, o que você tem na sua cabeça, assim, agora a ambição do entrevistador? Tem um monte de gente, cara. Claro, eu vou falar, obviamente, daquelas pessoas que estão enquadradas dentro daquilo dos assuntos que o podcast cobra, né? Claro. E aí autores da escola austríaca, autores libertários. Dos já falecidos, eu adoraria, sei lá, entrevistar o Bastiat, o Karl Menger, o Bombaver, Mises, o Molinari, o Laboétie, o Cantillon, Juvenel, Hayek, Rothbard, o Hazlitt, deixa eu ver mais quem, o Spencer, obviamente, o Oppenheimer, o Albert J. Nock, Bruno Leone, que quanto mais eu leio, mais eu gosto, eu adoraria conversar com ele, até pelo fato da minha formação ser em Direito. E cara, tem muita gente, muita gente, mas eu acho que esses... universo aí eu acho que esses seriam os principais. Estamos assentados no ombro de gigantes, né? Eu acho que esses seriam os principais. Dos vivos, eu gostaria muito de entrevistar, vamos lá, o Thomas Sowell, o Walter Williams, o Huerta de Soto, Jesus Huerta de Soto, o Hernando de Soto também eu gostaria de entrevistar. Difícil ia ser segurar o Jesus Huerta de Soto na cadeira, né? Mas como seria por Skype, então não teria essa função. Outros aí, vai lá, o Mario Rizzo, o Roger Garrison eu gostaria de entrevistar, Hans Sennhausen eu gostaria também, o Robert Higgs eu gostaria muito, acho que eu gostaria de entrevistar o Guido Hülsmann. Você estava com a gente, né, na conferência que ele veio, né? Ou você não estava naquele ano? Eu participei de algumas palestras só. Eu não fui a todas. E acho que quando eu cheguei lá, ele já tinha dado a palestra. Eu não vi a palestra dele, nem consegui pegar o autógrafo. Revelar um segredo aqui, o Hülsmann é bom de copo também. Então a gente... Pô, então longos papos, mesa adentro, né? Copo abaixo. Essa entrevista, então, tinha que ser pessoalmente, pô. Mas eu adoraria entrevistar ele sobre a biografia, a bela biografia que ele escreveu sobre o Mises. Cara, tem o David Gordon, eu adoraria entrevistá-lo também. O Ralph Reichel. Enfim, tem também muita gente viva aí que eu adoraria entrevistar. Tem muita gente. E tem muito estudante aí que daqui a pouco vai surpreender a gente, como tem acontecido ao longo desse tempo, né? Bom, isso é uma coisa ótima, né? Na própria página do site do Instituto Mises Brasil, aquela parte que tem os trabalhos acadêmicos, aquilo sempre me serve como material de pesquisa para escolher futuros entrevistados. Então, vários entrevistados eu tirei dali. E uma outra característica que eu sempre tentei dar ao podcast, complementando a minha resposta anterior, é sempre tentar pegar essa via acadêmica, essa via intelectual, para mostrar sempre para quem está ouvindo que a formação intelectual, ler os autores, dominar a teoria, é fundamental para que a gente possa criar aí uma elite intelectual que vai influenciar de forma muito positiva os rumos do debate da escola austríaca e do pensamento libertário no Brasil. É isso aí, o mundo das ideias. Bom, agradeço a entrevista. De fato, não é o lugar que eu me sinto mais confortável, mas foi um grande prazer. Vida longa aí, chegamos ao 100º e que venham mais 100, mais 100, mais 100, mais tantos quantos vierem. Muitíssimo obrigado pela conversa, Cristiano. Obrigado a todos vocês do Instituto Mises Brasil pelo convite para que eu concedesse uma entrevista no 100º podcast do Instituto Mises Brasil, mas eu queria agradecer principalmente a todos vocês pelo respeito e gentileza com que sempre me trataram, mesmo muito antes de eu ter a oportunidade de começar a colaborar com esse trabalho formidável que vocês desenvolvem desde a fundação do Instituto Mises Brasil. É uma honra fazer parte desse trabalho. Muito obrigado. É isso aí, Bruno. Obrigado. Esse foi o podcast do Instituto Mises Brasil. Meu nome é Cristiano Chioca.